Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo, o historiador, o médico Lucas, capítulo 5. A mensagem que vou pregar nessa noite tem o título de A Paixão, a Decepção e a Reconciliação. Certo dia Jesus estava perto do lago de Getsêmani e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Os pescadores estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto que começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa é a história de uma paixão imediata. Essa é a história do chamado de alguns discípulos. Mas para entender essa história, para entender esse chamado, eu preciso voltar lá na cultura judia. Eu preciso voltar lá na infância de Jesus. Eu preciso entender como que esse processo se deu. Até porque estes são os primeiros discípulos que Jesus chama. Jesus começa a chamar os seus discípulos aí. Só que a história de Jesus começa muito, Jesus como Cristo, começa muito antes. Muito antes. Quando Maria concebe e dá à luz a Jesus Cristo, Jesus passa um período da infância fugindo no Egito, porque os reis da época, aqueles homens que dominavam, aqueles homens que eram os cabeças da sociedade, não queriam que o Cristo nascesse. Havia uma profecia sobre o nascimento do Cristo, então Herodes manda matar as crianças, e enfim, você sabe que Jesus fugiu. José, Maria fugia com Jesus de um lado para o outro, até que Jesus chega em Cafarnaum e faz morada em Cafarnaum, antes de ir para Galileia. E a cultura judia a respeito do que acontecia, da estrutura organizacional de uma sociedade, era a seguinte: um menino com 6 anos de idade, ele já precisava entender toda a Torá, ele já precisava estudar e entender toda a Torá. O que é a Torá? A Torá é o livro sagrado dos judeus. Só que aos 6 anos de idade ele passava por um processo. Ele ia ao templo e os sacerdotes, os mestres da lei, passavam com ele por um primeiro estágio, um estágio chamado Beit Sefer, em que aqueles meninos precisavam demonstrar o que eles entendiam do Pentateuco, do Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles passavam por esse período, eles passavam por essa trajetória. Depois, aqueles que se destacavam ficavam no templo, passavam por um segundo momento, em que aos 12 anos de idade eles faziam uma segunda prova.
E nessa segunda prova, eles tinham que agora decorar todos os livros, não só o Pentateuco, mas também os livros proféticos, mas também os profetas maiores, os profetas menores, as crônicas, tudo, eles tinham que decorar tudo, eles tinham que saber tudo. E a prova que aqueles meninos faziam era o seguinte: os rabinos, os mestres da lei, faziam uma pergunta, falavam uma palavra, e aquele menino tinha que citar aonde estava escrito aquilo no Torá, com 12 anos de idade. Os meninos que se destacavam faziam o quê? Esses meninos ficavam no templo, estudavam, participavam da elite intelectual da sociedade judaica, se tornavam os intelectuais. É porque no Brasil o Estado é laico, nós não temos religião, mas a cultura judia é baseada numa religião, o judaísmo. Então os homens mais importantes daquela sociedade ainda hoje são os religiosos, são aqueles que dominam a interpretação da lei de Deus, da lei de Moisés, são aqueles que conseguem enxergar as entrelinhas do significado da lei de Moisés. Quando você pega a lei de Moisés e que ela diz olho por olho e dente por dente, na nossa visão, vê-se como alguém que paga o mal com o mal, é ou não é? Não é assim que você vê? Se eu falo assim, olho por olho, dente por dente, você pensa o quê? Se o cara, na medida que ele me fere, eu tenho que feri-lo, né? Só que na cultura judia, é um retentor de injustiça. Olha como muda o modo de entender. Sabe por que Moisés disse olho por olho, dente por dente? Para que se o meu irmão me arranque um olho, eu não queira arrancar dele 2. Para que se ele me roube uma cabra, eu não quero chegar lá na casa dele e queimar a fazenda dele toda, porque ele me roubou uma cabra. Então o sentido de justiça para o judeu é diferente do que para mim e para você. O que você entende na lei de Moisés como olho por olho, dente por dente, sendo algo não se faz, para ele entende como um princípio de justiça. Basta o mal na proporção do mal. Isso é só para você entender um pouquinho da estrutura judaica. E o que acontecia com um menino de 12 anos? Aqueles que não se destacavam no ensino religioso, no ensino da Torá, o que acontecia com esses meninos? Esses meninos voltavam para suas famílias e aprendiam o ofício do pai, o ofício da família. Aprendiam a trabalhar, aprendiam a pescar, aprendiam a fazer tenda, aprendiam a ser carpinteiros, aprendiam essas coisas. E aí quando você vê para essa estrutura, quando você consegue descortinar esse entendimento, você vai para a história de Jesus, em que José e Maria todos os anos subiam ao templo, iam à sinagoga na festa da Páscoa. E quando Jesus completa 12 anos de idade, que ele chega ao templo, quando José e Maria, depois das festividades, começam a voltar, um tempo depois eles começam a perceber que Jesus não está com eles. E eles falam, cadê Jesus? E a Bíblia narra que José e Maria começam a procurar, e José e Maria ficam 3 dias procurando Jesus, porque Jesus não está no caminho. Eles acharam, Jesus veio junto com todo mundo. Mas não, Jesus não veio, Jesus não está ali. E isso fala muito com a gente também, porque às vezes a gente se acostuma com os rituais. José e Maria iam todos os anos à sinagoga, e todos os anos eles levavam Jesus, e na volta eles voltavam, e de repente nos primeiros anos Jesus vinha, o menino vinha pego na mão, mas depois o menino foi crescendo, já foi juntando com os coleguinhas, foi brincando para um lado, foi brincando para o outro, mas ia caminhando. Quando chegou aos 12 anos, José e Maria já não estavam preocupados mais, já estavam meio assim, Jesus deve estar por aí, ele deve estar vindo junto no caminho.
Eu não sei como é que você está, mas eu sei que esse texto fala ao meu coração e fala para eu me manter alerta, fala para eu me manter vigilante, porque muitas vezes o ritual, o costume faz com que eu esqueça Jesus, que eu deixe Jesus de lado, eu penso, Jesus não está nem ligando para isso aqui que eu vou fazer, não tem problema não, mas ei, acorda, porque se você deixar Jesus para trás, a sua caminhada perde o sentido. Você pode seguir o ritual, mas se não estiver com Jesus, perde o sentido. E aí José e Maria voltam ao templo. E aí chegando no templo, o que eles fazem? Eles demoram ainda 3 dias para encontrar Jesus. Quando encontra Jesus sentado no templo, debatendo a Torá, conversando sobre a Bíblia. E aí José e Maria viram para Jesus e falam assim: Jesus, por que você fez isso conosco? Jesus olha para eles com a inocência de uma criança de 12 anos e vira para eles e fala assim: olha, vocês não sabem aonde eu deveria estar? Por que vocês estão espantados? Eu não deveria estar na casa do meu pai? Isso é fantástico. Isso também fala comigo e com você. Você sabe por quê? Porque tem um monte de desajustado aí. Desculpa me falar sobre isso, mas tem um monte de desajustado, principalmente no YouTube, principalmente dentro de casa, assistindo essa mensagem pelo YouTube, achando que templo não é lugar de servir a Deus. Porque Jesus superou o templo. Ei, acorda, a história do cristianismo foi construída dentro de sinagoga, dentro de templo. Jesus tem prazer em templo, sim. Deus mora em templo, sim. Deus habita aqui. O Espírito Santo de Deus está presente aqui. Quando você entra, a atmosfera é diferente, o ambiente é diferente, é santificado, é diferente, porque o Espírito de Deus se move aqui dentro, sim. Você pode não gostar, porque você é desobediente e não quer fazer parte daquilo que Deus tem. E para fazer parte precisa obedecer. E às vezes o cara não quer obedecer. Ele fala: eu não vou me sujeitar à regra de homens. Meu filho, desculpa. Se você não consegue se sujeitar às regras de homens, imagina se sujeitar às regras de Deus. E Jesus está lá. E eu acredito piamente que os mestres da lei e os rabinos começaram a falar assim: deixa Jesus aqui. Você sabe por quê que eles falaram isso? Porque todos se impressionavam com Jesus e com a sabedoria. E eles perguntaram para José e Maria: da onde saiu tanta sabedoria assim nesse menino que está debatendo conosco, nós rabinos? Deixa ele aqui. A Maria falou: não, aqui não vai ficar não. E foi uma grande perda. Ou seja, eles queriam Jesus, que Jesus crescesse na elite intelectual. E Deus tem outro plano para Jesus. Deus tem, assim como a palavra de Deus, o plano de Deus é diferente na vida do Cristo, na vida de Jesus, pode e vai ser também diferente na sua. Ei, acorda, Deus não precisa usar o sistema para te abençoar, não. Se Ele quiser, Ele faz brotar água da rocha e te abençoa. Ele não precisa usar influências para te abençoar. Se Ele quiser, Ele é a própria influência na sua vida. E os discípulos, então? Os discípulos eram rejeitados por esse sistema. Com 12 anos, cada um deles, com 14 anos, cada um deles foi devolvido de volta para o seu lar. Ou seja, eles não serviam para o sistema intelectual e religioso. E foram rejeitados. Jesus chamou-os pescando, limpando a rede de pesca. Depois de tentar a noite inteira, eles tinham uma empresa de pesca, eles eram sócios, eles estavam trabalhando. E isso também fala na minha e na sua vida, que Jesus não usa preguiçoso, Jesus usa quem trabalha. Por
que aceitaram o chamado de Jesus. A fama de Jesus crescia. A fama de Jesus crescia. Depois de passar por toda essa trajetória, Jesus, quando era criancinha, indo ao templo, depois do período em que ele é circuncidado, segundo a lei de Moisés, ele é levado ao templo 8 dias depois. Chega lá no templo um homem que Deus tinha prometido a ele, que ele não morreria antes de ver o Cristo. Ele encontra com ele, bate o olho em Jesus, ele pega Jesus no colo e ele fala: é esse, agora sim, Senhor, pode me levar, porque os meus olhos viram o Cristo de Deus. Maria regala os olhos assim: como pode esse homem? Deus estava usando circunstâncias e situações para mostrar: esse é o Cristo, esse é Jesus. E a fama de Jesus ia crescendo. Em seguida, Jesus, num outro episódio, o batismo, o João Batista começa a pregar o batismo de arrependimento lá no deserto, e João Batista começa a arrepender-vos, raça de víboras e tal, e aquela coisa toda. E aí, eu vos batizo para o arrependimento, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, vocês estão achando que é moleza comigo, mas quando ele vier, vocês vão ver o que vai ser, porque ele vai separar aqueles que forem pecadores para o lago de fogo ardente. Era essa a mensagem de João Batista. E de repente João Batista vê Jesus chegando, e ele fala: eis aí aquele que eu não sou digno de carregar as sandálias. Jesus fala: vem me batizar. Fala: não, mas como posso? Não, deixa assim por enquanto. João Batista batiza Jesus. Uma pomba o Espírito Santo em forma de pomba desce, o céu se abre, uma voz se ouve em toda aquela região: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. É Deus criando fama para Jesus. Sabe, querido, não tem problema ser famoso, desde que você não deixe a fama te tirar do propósito de Deus. Não tem problema ter fama, não tem problema nenhum ter fama. Os grandes homens de Deus, todos eram famosos. Mas não deixe a fama subir acima do propósito na sua vida. Não deixe. E a fama de Jesus ia crescendo de tal forma que Jesus, antes mesmo de chamar os discípulos, quando você pega o capítulo 4, por exemplo, de Lucas, versículo 14, Jesus vai percorrendo as sinagogas, ele vai pregando, e um episódio muito interessante, meu tempo já acabou, eu não saí da introdução ainda. Um episódio muito interessante é que Jesus está dentro de uma sinagoga pregando, de repente tem um homem endemoniado dentro da sinagoga. Você pensa que não tem endemoniado dentro da igreja? Tem. Você pensa que não tem endemoniado dentro da sinagoga? Tinha. Jesus mostrava isso. O endemoniado estava dentro da sinagoga. Jesus expulsa o demônio. O povo arregala o olho: quem é esse que até os espíritos obedecem? E Jesus vai indo, e Jesus vai curando. Jesus curou de um lado, cura do outro. Jesus chega na casa de Simão, na casa de Pedro, o que demonstra que Jesus já conhecia Pedro, porque ele chega lá, e a sogra de Pedro está doente, mas Pedro ainda não era discípulo de Jesus, Pedro estava lá pescando. E a sogra de Pedro está doente, está com febre, e eles falam: olha, ela está com febre. Então Jesus se posiciona diante dela e fala: febre, vai embora agora, em meu nome. E a febre vai embora, porque a gente repreende em nome de Jesus, né? Eu fico imaginando Jesus repreendendo: vai embora agora em meu nome. E muitas outras coisas aconteciam também. Jesus chegava e as pessoas que eram possessas de demônio, a Bíblia garante isso, a Bíblia fala isso, capítulo 4 de Lucas fala isso, que Jesus chegava e algumas pessoas possessas de demônio, o demônio saía gritando: aparta-te de mim, filho de Deus. Mas sabe o que Jesus fazia? Cala a boca, demônio, não fala nada, porque ainda não chegou o tempo. E Jesus calava a boca do demônio. Isso mostra para mim, para você, que nós temos autoridade para calar a boca de demônio, porque a promessa é nossa e o nome de Jesus tem poder. O problema é que eu e você não sabe disso. Eu e você não toma posse disso. Eu e você não repreende o devorador, porque a gente fica com medinho. Por quê? Porque o sistema aprendeu a gente a ser uma florzinha de Jesus.
Que florzinha, coisa nenhuma, meu irmão. Eu sou sangue no olho, ó. Sou faca no dente. Quando eu e você acorda de manhã, um demônio tem que ter diarreia, tem que falar, acordou de novo, levantou, vai me repreender, vai me mandar calar, vai me amarrar, vai me queimar, vai me trancar, vai tudo o que for possível fazer, você faz, porque o poder do nome de Jesus opera na sua vida. Glorifica aí, irmão. Esse negócio de, não, é abrir a boca mesmo. E a fama de Jesus ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo. E Jesus chega e começa a pregar para a multidão, porque ele se compadecia da multidão, ele começa a ensinar a multidão. E Jesus, ele vira e fala assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Lembra da historinha que eu te falei lá do início, que os meninos ficavam e estudavam com um rabino adotava algum daqueles meninos de 14 anos, e eles estudavam a Torá, eles estudavam a interpretação da Torá, a interpretação da Bíblia é o jugo de um rabino. O jugo de um rabino é como ele interpreta a lei de Moisés. Por exemplo, a lei de Moisés diz assim, separe o sábado para o santificar, nele vocês não vão trabalhar. Aí um rabino diz assim, não é trabalho, se você anda 1 quilômetro apenas, não é trabalho, 1 quilômetro você pode andar. Outro rabino, outra escola, o jugo de outro rabino diz, não, você pode até andar 1 quilômetro, mas você não pode andar 1 quilômetro com uma sacola de 1 quilo na mão. Outro rabino diz assim, você pode até andar 1 quilômetro, você pode andar com uma sacola, mas se ela tiver com 2 quilos, aí você peca, aí já é trabalho. Então ela tem que ter meio quilo só, 1 quilo só. Ou seja, a forma como cada um interpreta é o jugo do profeta, é o jugo do rabino. Por isso Jesus fala assim, o meu jugo é suave. A forma como eu interpreto a lei é leve, é suave, não coloca peso sobre você. É isso que Jesus está falando. Aprenda de mim, adote a minha escola rabínica como sua. Ande junto de mim. Esses meninos eram chamados talmidins, discípulos. O discípulo, a principal tarefa do discípulo é andar próximo ao seu mestre. Existe um provérbio judeu que diz que o menino, o aprendiz, o talmidim, ele precisa andar tão próximo do seu mestre, do seu rabino, que a poeira dos pés do rabino precisa cobrir o discípulo. Ou seja, ele está andando tão pertinho do rabino, tão próximo do seu mestre, que a poeirinha que o pé levanta cobre o discípulo. Sabe, querido, você precisa andar tão perto de Jesus, mas tão próximo de Jesus, que a poeirinha do pé dele vai começar a cair sobre você, vai começar a mudar a sua vida, o seu comportamento. Você gritava com sua mulher em casa, não grita mais. Você tratava mal o seu marido, você era rinchosa dentro de casa, você para de tratar mal. Você começava a reclamar de tudo, você começa a ver tudo com compaixão, tudo com complacência, porque a poeira dos pés de Jesus está transformando você em discípulo, a imagem e semelhança do Cristo. E onde está a paixão nisso? Qual é o momento de paixão? Essa pregação é sobre a vida de Pedro. Eu já vou terminar. Em 5 minutos eu termino. Eu quero até pedir o pessoal do louvor, a Valéria, se puder assumir o teclado ali. Jesus chega no barco de Pedro. Jesus chega no barco de Pedro. Do mesmo modo, Jesus quer chegar no seu barco hoje. E Ele quer te impressionar ao ponto de você se apaixonar por Ele, como Pedro se apaixonou naquele dia. Não, você não está entendendo.
Eu vou explicar para que você entenda. Quando cai a ficha de Pedro de quem era Jesus, Pedro se curva, se prostra e diz assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, não há dignidade em mim que suporte a presença de um Deus tão santo, de alguém tão santo, na minha frente, dentro do meu barco. Pedro, quando nós temos um encontro real com Cristo, nós conseguimos perceber a distância que há entre nós e Ele, entre quem é Jesus e quem nós somos. É muito mais do que uma distância de conceito moral, é muito mais do que uma distância de conceito religioso. Os filósofos e os estudiosos definiriam essa distância como uma distância ontológica. A distância ontológica, para fazer comparação, para que você possa entender a distância que há entre alguém que se apaixona por Cristo, é proporcionalmente como se fosse a distância entre eu e um boneco de madeira em forma de homem. É a distância entre uma mulher e uma boneca. Essa era a distância que Pedro percebeu. Pedro se prostra e diz assim: há uma distância imensa entre o Cristo e eu, entre Jesus e eu. Essa distância, queridos, foi criada e gerada lá no Éden. O primeiro Adão, aquele que falhou, aquele que pecou, trouxe uma distância entre o propósito real da criação. E a boa notícia é que Deus tanto amou o mundo que entregou Jesus, o Adão perfeito, a imagem e semelhança perfeita daquilo que eu e você, do objetivo que eu e você temos. Enquanto eu e você não nos apaixonarmos por esse Cristo, assim como Pedro se apaixonou pelo Cristo naquele dia, dentro daquele barco, assim como Pedro ficou estarrecido com aquela proposta naquele dia, que disse: olha, tem uma pesca maravilhosa, grandes peixes foram pescados, a sua rede que você já estava lavando para guardar, já agora está quase rasgando de tanto peixe que veio para dentro do seu barco. Você teve que chamar outro barco para te ajudar. Olha, tem muita coisa aqui, Jesus, tem muita coisa, mas a proposta que o Senhor me fez é muito fantástica, vai além de qualquer perspectiva, vai além de qualquer dinheiro, vai além de qualquer lucro com esses peixes, vai além da sociedade que eu tenho com o André, vai além de tudo, vai além, porque o que o Senhor está falando comigo hoje é o seguinte: Jesus, entre as linhas, estava dizendo para Pedro: Pedro, eu vou te transformar em totalmente meu propósito. Ei, Jesus está falando com você: eu vou te transformar totalmente no meu propósito. Jesus vai te transformar no propósito dele, querido. Jesus vai te transformar no propósito dele. Você vai começar a respirar o propósito de Jesus. Ei, tudo vai ser nada para você. Tudo que vier para você, você vai olhar e vai falar assim: isso não significa nada. Significa, é o meu propósito diante de Jesus, porque eu estou apaixonado por ele. Vai te transformar, ele vai transformar o seu casamento no propósito dele. Ele
Ele vai transformar o seu ambiente de trabalho no propósito dele, através da sua mão, querido. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele vai transformar, Ele vai transformar. Ele vai transformar o lugar que você estuda. Ele vai transformar o ambiente que você mora. Ele vai transformar. Ele vai transformar. Porque nessa noite Ele teve um encontro com você, e você percebeu a distância que há entre você e Ele, e com humildade você falou: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E Ele disse: ei, acorda, vinde a mim, eu vou te fazer pescador de homens. Jesus quer essa paixão. Fique de pé no seu lugar. Jesus quer que você se apaixone por Ele. Assim como Pedro largou tudo naquele dia, assim como Pedro abriu mão de tudo, abra mão hoje. Abra mão do seu orgulho. Abra mão da sua vaidade. Abra mão de querer ter razão. Abra mão de querer ser o certo, a certa sempre. Abra mão de querer dizer: eu já sabia. Abra mão. Vale a pena. Entregue as respostas na mão de Jesus. Talvez naquele dia Pedro foi questionado: mas você vai largar tudo isso aí? A companhia pesqueira toda? Ainda mais agora com esse lucro imenso. Sabe, queridos, antes de começar o propósito de Jesus, eu não sei como é que está a sua vida. Não sei. Não sei se você está seguindo o propósito de Deus para a sua vida. Não sei se você está consciente de que está cumprindo ou não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Eu tenho uma notícia para te dar. Essa notícia é boa, mas envolve processos que nem sempre são bons. O propósito de Jesus era rebanhar discípulos, para que o Evangelho chegasse a mim e a você hoje, mais de 2000 anos depois. Esse era o propósito de Jesus. Mas antes de entrar nesse propósito, antes de chamar Pedro, ele enfrentou 2 desafios que ele precisou superar: o deserto e a tentação. Eu tenho um convite para te fazer, mas eu quero te avisar que se você aceitar esse convite, você vai enfrentar 2 desafios. E o convite que eu tenho para te fazer é só para quem é corajoso de verdade. Porque eu estou te convidando para, antes de desempenhar o propósito, passar pelo processo do deserto e da tentação. É um convite louco. É um convite ousado. Ei, presta atenção, eu não estou dizendo vem para Jesus que tudo vai melhorar na sua vida, não. Eu estou dizendo, aceite o propósito de Jesus, e em seguida vai vir um deserto e depois a tentação. E aí, quando você vencer o deserto e a tentação, o propósito de Deus vai deslanchar de tal forma na sua vida que a sua fama, a fama de Jesus, vai percorrer na sua vida, na sua família, na sua casa e em tudo que os seus pés tocarem. Sai do seu lugar. Se você aceita esse desafio, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu vou orar por você.
Se você aceita o desafio de cumprir o propósito de Deus na sua vida, mas é um propósito, presta atenção, isso é para corajoso. Isso é para corajoso. Hoje, aqui, tem gente que está se apaixonando por Jesus, está encontrando Jesus, está dizendo: ei, Jesus, eu quero passar pelo processo. Eu sei que vou passar pelo deserto e pela tentação, mas vale a pena para cumprir o teu propósito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sai do seu lugar. Eu sei que tem mais gente corajosa aí. Eu sei que tem mais gente corajosa. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Seu coração está palpitando. Seu coração está palpitando. Você está doido para sair daí e vir para cá, mas o medo te segura. E você pensa assim: será que não é emocionalismo? Não, não é não. É o Espírito Santo de Deus que está falando no seu coração. A oportunidade é essa.